dispersos. Então, essa questão, e imagino que a doutora deve ter muita dificuldade de lidar com isso, não sei nos outros, mas aqui no Brasil, por exemplo, você tem um órgão que cuida do meio ambiente que é completamente dissociado dos demais. Um órgão que cuida dos índios que também não tem inter-relação com os demais. Um outro órgão que cuida, por exemplo, da saúde, que é a FUNASA, que também não tem essas conexões. Então, há um trabalho muito disperso. As nossas próprias universidades. Eu tive recentemente uma reunião com todos os reitores da Amazônia e vi exatamente essa angústia que eles têm. Embora eles se reúnam periodicamente, eles não conseguem fazer uma integração adequada. Há, inclusive, certas dificuldades entre determinada faculdade, uma universidade que é mais antiga, com uma que é mais nova, então umas se sentem periféricas em relação às mais antigas. Então é preciso que haja, no meu entender, um grande esforço supranacional envolvendo todos os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, para que realmente ela colocou. Haja um debate dos parlamentares, sim, eu acho que os parlamentares, os que falam, os que têm a obrigação de dizer, de denunciar, estejam mais presentes nessas questões, mas também que os governos, e eu até vejo com boa perspectiva e com bons olhos o momento que nós estamos vivendo. Você tocou no início do programa, mesmo com algumas preocupações que nós possamos ter no que tange Venezuela, Bolívia, o próprio Equador, mas eu acho que são transformações sociopolíticas que têm que ser encaradas como uma questão interna de cada país, que não deve comprometer o conjunto. O presidente Lula, inclusive, ontem disse no Chile que, digamos assim, o discurso, o problema interno de um país não pode comprometer o processo de integração sul-americana. Então, entendo que é perfeitamente factível se uma coisa ocorre num determinado país, diferentemente do que nós aqui poderíamos querer que acontecesse, não pode interferir no andamento, que eu acho que já avançamos muito dessa questão do Mercosul, da Unasul, que é uma proposta que eu entendo que complementar, uma coisa não exclui a outra. Então, é preciso sim, nós criarmos uma consciência amazônica. E eu sempre me ocupo no meu pronunciamento de que eu não tenho uma estatística, mas tenho quase certeza que chega a alguma coisa em termos de 70% dos pronunciamentos que faço enfocando o problema da Amazônia brasileira. Bom, nós vamos aprofundar esses debates no próximo bloco. Estamos aqui discutindo sobre os desafios que cercam a integração da Amazônia. Temos a presença da secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a doutora Rosalia Arteaga, e também a presença do senador Mozarildo Cavalcante, que é senador pelo PTB de Roraima, lá bem no coração. Ambos vêm da região Amazônia. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas se você quiser mandar alguma sugestão, temas para que possamos aproveitar aqui no programa Cidadania, você pode se valer desse e-mail que está aí na sua tela, o entrevistas@senado.gov.br. Já já a gente volta. Integração da Amazônia é o tema em debate aqui no programa Cidadania de hoje, que tem a presença da secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a doutora Rosalia Arteaga. Temos também a participação do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. No primeiro bloco nós falamos acerca de vários aspectos, mais gerais, mas eu gostaria de particularizar um pouco a questão da integração sob o ponto de vista energético. Vários desses países que compõem a bacia amazônica, que compõem o tratado, são importantes produtores de energia, e nessa última cúpula sul-americana acontecida na Venezuela, vários processos de cooperação na área energética foram discutidos, acordados, inclusive, Equador, seu país é um produtor importante de petróleo, Bolívia tem importante produção, a Venezuela nem se fala, e o Brasil também. Mas a Amazônia, como que ela fica diante disso, diante de tantas necessidades de obras, de infraestrutura, que somente assim poderiam viabilizar também a integração sob o ponto de vista energético? Bom, a UTCA não tem um mandato específico para temas energéticos e da infraestrutura. Nós temos uma coordenação que tem a ver com turismo, infraestrutura em geral fala, mas não especificamente, nós não temos a faculdade de
nem construir, nem supervisionar, mas sim de acompanhar alguns dos processos. Por exemplo, o processo do IRSA, não? Que tem aquela possibilidade de comunicação de infraestrutura física da América, não somente da Amazônia. Então, nós acompanhamos um pouquinho, às vezes damos a nossa opinião quando nos é auscultada, é pedida aquela opinião. Mas pode apresentar propostas, sugerir o debate. Nós estamos preocupados por aqueles temas que têm a ver com a Amazônia. Eu não compartilho aquelas situações ou aquelas práticas de dizer a Amazônia não se pode tocar, a Amazônia é um zoológico, um vivário e nós temos que isolar a Amazônia. Eu não compartilho aquilo, não? Porque, primeiro, nós temos pessoas que moram ali. A Amazônia não é um espaço vazio, não? É um espaço em que temos pessoas e que temos produtos e temos riquezas também. Então, partindo desse ponto de vista, eu acho que nós, o que sim temos que cuidar é que aquelas obras de infraestrutura e obras energéticas não vão acabar com aquela que é a grande riqueza da Amazônia. A Amazônia é rica, mas é frágil também. O território amazônico tem aquela riqueza por conta da biodiversidade, que significa que você encontra várias classes de plantas, de animais, de insetos, de todo aquilo junto faz a biodiversidade. Não aquelas grandes plantações, não aquelas grandes culturas que, infelizmente, às vezes penetram também na Amazônia e os resultados dos primeiros anos são bons e depois já não são tão bons, não? Então, quando nós falamos de temas energéticos, estamos cientes que boa parte dos recursos importantes, fala-se de petróleo, fala-se de gás, recursos mineiros, está na Amazônia. O meu próprio país, boa parte do orçamento nacional vem do petróleo, e o petróleo está na Amazônia. Se nós falamos do gás do Camisea, no Peru, é um gás que vem da Amazônia peruana. E o gás da Bolívia, boa parte. Nós temos aqui na Amazônia brasileira Urucu, temos vários campos petrolíferos e mineiros importantes. Eu acho que se tomam os cuidados necessários, nós não temos que pensar simplesmente deixar aquela produção importante. E estamos falando também de aquelas outras formas de aproveitamento de energia como as hidroelétricas, não? Mas eu acho que tem que ser muito cuidadosamente feitos os estudos de impacto ambiental. Tem que se compartilhar com as populações locais. Eu acho que é importante saber qual é a visão que tem as populações locais. Tem que saber quais são as propostas alternativas que podem existir. Essa é um pouco a visão da minha pessoal e que a UTCA tem mantido ao longo destes 3 anos. Então, falar, conversar, ver quais são as posições dos governos locais, das populações, da sociedade civil que mora. Nós estamos até tentando de construir instrumentos de diálogo permanente com a sociedade civil, porque se bem nós representamos os governos, a UTCA é uma organização intergovernamental, mas trabalhamos com as populações e vão escutar e que tenhamos a possibilidade de um diálogo fluido entre a UTCA e as populações. Então, todos aqueles temas energéticos, eu acho que é bem importante tomar todas estas considerações. Nós estamos conscientes, e eu compartilho com o senador, que a Amazônia não é responsável do aquecimento global, mas nós temos que fazer a nossa parte também agora, não só pelo mundo, mas por as nossas próprias populações. Se nós acabamos com a biodiversidade amazônica, a população amazônica é que mais vai sofrer, mais que o resto do planeta, talvez, não? Então, temos que tentar ter uma política adequada. Eu acho que os governos têm essa grande responsabilidade. Agora, por exemplo, o governo equatoriano lançou uma proposta ao mundo. Falou, olha, nós temos uma grande reserva de petróleo, mas se tem países que querem pagar para que essa reserva fique no chão, no subsolo, nós aceitamos a proposta. E eu acho que alguns países estão se movimentando nesse sentido. Eu acho que é uma experiência que é bom que todos os países amazônicos estemos olhando de perto, não? Que é o que vai acontecer com essa proposta. Porque se os países desenvolvidos, que são os culpados efetivamente pelo que está acontecendo no planeta, desde a Revolução Industrial, não?